Olá, galerinha da grande rede, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast A Bíblia. Será que a gente pode questionar a Bíblia? E nessa entrevista de hoje eu estou com um amigo especial, que vai estar conversando comigo a respeito de um tema difícil, complicado. Ele faz parte do Ministério de Louvor. Eu não vou falar muito mais não, vou deixar que ele se apresente, o meu amigo Henrique Carlini. Seja bem-vindo ao podcast, meu amigo Henrique Carlini. Fique à vontade, a passarela é sua. Boa noite a todos, me chamo Henrique e já estamos na Igreja Batista há algum tempo e é uma alegria poder testemunhar da minha vida, do que passei, dos momentos críticos da minha existência até aqui. E a única função de tudo isso é glorificar a Deus e mostrar às pessoas que há um caminho novo e vivo caminho. Depois da morte da cruz, em Cristo Jesus, há um caminho, há uma saída, há um escape, né? Para quem está desesperado, para quem precisa de ajuda. Hoje eu vou poder passar um pouco daquilo que a gente passou na nossa vida. É um prazer estar contigo, Leandro. Conte conosco aí e vem para dentro. Isso aí, legal. Gente, galerinha, o tema de hoje é um tema que é difícil da gente ficar tocando no assunto, até porque tem muita gente que tem receio de colocar a cara, de falar, e o nosso amigo Henrique, ele passou por todas essas situações. Então, o tema que nós vamos estar abordando hoje, sempre levando em consideração, Henrique, que a gente precisa pregar a palavra sem religiosidade. Esse é o tema, né, assim, do nosso podcast, aquilo que Deus gerou no meu coração quando Deus gerou de abrir esse podcast, né, da gente sempre falar da Bíblia de uma forma bem tranquila, né, bem light, né, não tão rasa, né, bem profunda, mas sem a religiosidade, sem o peso da religiosidade que tanto aprisiona, né? A gente prega Jesus que liberta, glória, né? Exatamente, a gente prega Jesus que liberta, mas a gente impõe a religiosidade que aprisiona novamente. Então, galerinha, o tema de hoje é: drogas. É possível se libertar? Será que ainda nos dias de hoje, Henrique, Jesus ainda faz milagre e liberta aqueles que vivem nesse vício? O que você tem para me dizer, meu amigo, nessa entrevista de hoje? Fala para mim aí. Ainda é possível, né? A volta de Jesus não foi concluída ainda, né? O regresso dele, e como o Leandro falou, a gente não está falando de igreja, religiosidade, até porque quando eu fui colhido das ruas, ninguém gostaria de me ajudar, e vendo do ponto da religiosidade, ninguém estenderia a mão para mim, né? Mas vou contar um pouco da minha história. Há saída sim, Jesus ainda trabalha na sua igreja, na sua vida, na vida fora de uma igreja institucional com o nome também. Jesus trabalha, Jesus, a igreja é dele e ele vai libertando os seus, cuidando dos seus durante o andamento da história, né? Como a gente vê, eu em muitos casos, tem muitos pastores hoje em dia que foram libertos, tem muitas pessoas que não são pastores, estão vivendo a vida normal como empresário, como eu também não sou pastor, sou apenas um pequeno empresário. E eu tive o meu conflito grande, foi lá com 18 para 19 anos. As drogas são resultado de decepções, às vezes amorosas, às vezes uma transição da adolescência, da infância para a adolescência, da adolescência para a idade maior, depois de 18, a cabeça de como entendemos o mundo e como o mundo funciona e como o mundo gira, né, em torno da gente. E aí eu tive umas escolhas erradas, onde eu vim conhecer primeiramente a maconha, depois a cocaína, a heroína, né, e eu fiquei assim. No começo, as drogas, ela te deixa extasiado, né? É a primeira fase das drogas, né? Então você vai lá, usa e acha que é o bam, e isso te satisfaz, né? Isso te deixa um super-homem. E
nenhum ser humano é feito para isso, né? A gente trata com drogados até hoje em dia. Eu ajudo no centro de reabilitações, tanto em Blumenau, tanto aqui em Timbó. A gente vai lá dar as palestras, prega e fala para os meninos como tem que agir, como não tem que agir. A gente fortalece aqueles que estão tentando sair, né? E lembrando que cada um é liberto de uma forma diferente. Nem todos são libertos da mesma forma. Quando tu começou nesse negócio, né, que você assim, teve o primeiro contato com as drogas, né, você falou que tem diversas motivações, né, mas o que para você, o que pareceu para você ser a tua maior motivação que te levou a, a usar as drogas? Eu pergunto isso porque a gente não sabe a nossa audiência, a gente não sabe quem está nos assistindo. E talvez quem está nos assistindo possa estar enfrentando exatamente a mesma situação que você enfrentou e pode encontrar forças no teu testemunho para começar a caminhar o processo, né, de libertação, porque é impossível sozinho, né, Henrique? Não dá. Tem que ter ajuda, né? A gente precisa de ajuda porque por mais que a pessoa queira, é um processo químico que altera a gente e a gente fica naquela dependência, e se não tiver um agente externo, né, sendo o principal agente o próprio Jesus, é difícil da gente se libertar, né? Primeiramente, o que acabou no uso de drogas e colocando para fora sentimentos, né, não dá para dizer uma coisa só. Foi um turbilhão de sentimentos. Naquela minha época ainda tinha que fumar para dizer que era homem. Quando a gente saía, bom, tem a mesma idade, sabe como é que é? Na minha época tinha que beber, né? Porque tinha que fumar. E em determinado momento da vida, a vida foi um pouco menos boa para comigo e as coisas foram um pouco diferentes. E eu achava que aquilo ia me suprir. Eu não posso dizer o motivo, mas houve várias, né, decepções disso, daquilo, né? Mas assim, é um escape, é uma fuga para que os teus sentimentos, de uma forma ou outra, sejam recompensados, ou você, na verdade, você se sente recompensado, e você sente que aqueles sentimentos foram curados, mas na verdade a droga ela vai esconder e vai piorar. Que ninguém acerta nada com drogas. Se eu soubesse hoje em dia, não teria feito. E como tu falou, os agentes externos, né? Os agentes externos além de Jesus, né? As pessoas. Porque eu sei que eu estudava na época e o então vivo ainda, Raul Walder, ele era dessa igreja também, da igreja que eu congrego, ele era diretor do Colégio Rui Barbosa. E ele me levou lá para o Blumenau. Porque aconteceu que eu fui preso. Aconteceu, as drogas, eu não conseguia parar de usar, E uma noite eu estava com muita vontade de fumar. E eu vi o vidro de um Fusca aberto. E eu botei a mão, eu vi cigarro lá dentro, eu botei a mão para pegar o cigarro. Só que na mesma hora a polícia passou na estrada. E aí não tinha o que dizer. Eu não estava roubando o carro, estava roubando o cigarro. Mas eles entenderam que eu estava roubando o carro. E nisso fui preso uma semana. E ali depois disso Deus interviu. Quando fui preso, Deus interviu. Aí eu fui chamado, aí eu fui levado à Igreja Batista de Blumenau, com o falecido pastor José. Ele fez uma triagem. E a turma dele fizeram uma triagem. E aí eu fui interno. Aí você se internou, internou lá. Aí eu fui interno no centro de habitação. E como é que ficou a questão, por exemplo, da família? A tua família sabia que você usava drogas, né? Até então tu não era cristão, né? Eu acho que também ninguém da tua família era, né? Ou católicos, né? Talvez, não eram né? Convertidos, né? Não eram convertidos. Tiveram experiência com Deus. E como é que a tua família reagia a todo esse processo das drogas? Obviamente, né? Eu quero provocar essa situação porque a gente sabe que hoje isso é um problema ainda muito recorrente, principalmente na nossa região, aqui onde a gente mora. Eu fiquei bem espantado quando eu vim para cá, quando eu soube do índice, né, de pessoas que utilizam drogas. Não que no Rio de Janeiro isso não tenha. O Rio de Janeiro é uma cidade grande, É normal, então né? você tem de tudo, né, lá.
Mas quando você vem para uma cidade menor, né, que você observa tudo muito bem organizado, como é a cidade de Timbó, né, polícia, educação, hospital, né, tudo muito caminhando certinho. E aí, de repente, você começa a perceber que existe uma boa parcela da galera que usa drogas, que tem cometido suicídio, inclusive, por causa disso. E aquilo me chocou muito, né? E eu percebi que isso é um grande mal da nossa região, né? Talvez a galera que tenha muito dinheiro e não sabe o que fazer mais da vida e vai começar a experimentar novas sensações, e é nessa hora que a pessoa começa a cair, porque não tem Jesus, né? Mente vazia é oficina do cão, né? Então, eu imagino que deve ser alguma coisa assim desse tipo. Como é que a tua família reagiu na época, Henrique? Na verdade, a minha família sempre usou de misericórdia, né? Sempre ajudou, só que meu pai já velho, uma boa idade, 55, 60 anos, minha mãe também. Então eles não tinham muito o que fazer, eles não têm conhecimento dessas coisas, né? Nunca tiveram nenhum problema. Meu pai não bebia, minha mãe, nenhum irmão teve problema com bebida, com drogas e coisa assim, né? Então eu fui a ovelha negra, né? O escolhido, né? E aí, e falo isso para a glória de Deus, né? E ali não tinha, eu vi meu pai chorando, minha mãe chorando, e eu gostaria de deixar dessas coisas, mas eu não conseguia, né? Então tudo que eu ganhava aí nas drogas, tudo que eu fazia aí nas drogas, era muito difícil, né? E a minha família me ajudava como eles podiam, porque um dia eu usava tanta droga que eu cheguei em casa, eu botei a minha cama num táxi, a cama de ferro, vendi a própria cama para usar droga. As pessoas me veem aqui hoje, né? Terno e gravata, bonita, né? Gordinho. Mas eu pesava quase 50 quilos e, Meu Deus. E eu usava, peguei um dia, eu tinha muita noia. E eu disse, pai, eu tô pegando a cama porque eu não tenho mais dinheiro. E o pai também, a gente não tinha dinheiro. Então, eu peguei e vendi a minha própria cama para usar droga. E botei dentro de um táxi e vendi. E aí, aquele dia, eu decidi que eu ia cair na estrada. Até antes de ser interno. Pouco antes. E eu virei andarilho. E eu morava na rua, dormia na rua. Meu Deus. E para mim era a vida que eu tinha, porque assim, quando você usa droga, assim, chega um momento que a igreja, as famílias, o pai, a mãe, o irmão, tem uma hora que eles não conseguem mais fazer nada. Tem uma hora em que você se afunda tanto que você não consegue. Primeiro, a questão do vício, da dependência química. A segunda questão, as lembranças de que por que você foi para lá, a sua consciência, ela te acusa, e o próprio inimigo da nossa alma nos acusa. Então a gente não tem mais forças para esquecer essas tristezas e vive a vida como tem que viver, como quer viver. Eu fiquei meses em Curitiba, não conheci ninguém, jogado no centro de Curitiba, falando com os andarilhos, dormindo com os andarilhos, nem conhecia os caras. Meu Deus. Porque assim, eu abandonei minha vida, eu não queria, eu disse, se existe um Deus, eu disse, eu não quero mais saber de viver, eu já passei tristeza que chega. Porque tem uma música do Skank, que eu gosto muito, que ela diz assim, cada um sabe a tristeza e a alegria que traz no coração. E cada um mesmo sabe. E Deus sabe o que a gente leva no coração, né? Então, os pais só tentaram me ajudar. E depois que eu deixei das drogas, eu pude aproveitar meus pais ainda. Eles puderam me cheirar, eu também pude cheirar eles, assim, cuidar deles. Minha mãe faleceu, meu pai também, estive do lado deles, eles viram a minha mudança. E isso foi um motivo de alegria que carrego hoje no meu coração e vou carregar para a eternidade, que antes deles falecerem, eles viram um filho curado das drogas, livre das drogas, casado com um filho, né, com suas dificuldades iguais a outras, né? Restaurado, e isso é o que eu louvo a Deus e agradeço a Deus, e isso não tem preço que pague. Tu falou que você chegou a ser preso, e aí em seguida o pastor ele foi e te levou lá para o centro de reabilitação. Centro de reabilitação Jovens Livres. Legal. Como é que funciona lá o centro de reabilitação? Na verdade, qual foi o momento em que houve realmente a virada de chave para ti, né? Porque a gente sabe que o centro de reabilitação lá é uma instituição fundada por um pastor, né?
em que a palavra é pregada, em que os viciados eles são cuidados, são tratados, né? E o objetivo principal ali é a questão da descontaminação, mas muito mais do que isso, não só apenas tirar a droga, mas sim colocar algo que possa te preencher aquele vazio que cada um daqueles que passam por isso vem sentindo, né? Então, aonde foi que realmente aconteceu a tua virada de chave quando você esteve lá, né? O centro de reabilitação trabalha com tripé, né? Que é oração, libertação e... existe oração, libertação, existe mais um tripé, que é disciplina. Legal. Porque todo drogado, ele não tem disciplina. Acorda 11 horas, acorda tarde, a gente acompanha pessoas, né? Não que a gente também não acorde às vezes, né? Não. Por cansaço, domingo e sábado. Mas então, o que a gente tinha lá? Era disciplina, oração e para tu poder voltar e ser inserido na sociedade. Porque de manhã a gente acordava, a primeira coisa é escovar os dentes, coisa que eu nem fazia mais, cara. O básico, tomar banho, né? eu ficava semanas sem tomar banho, cara. Meu Deus. Meses, às vezes, cara. Tu olhar pra mim assim, não é verdade, cara. Tem hoje em dia pessoas que me conheciam na época e dizem, não é verdade que é você, é um robô, alguma coisa, um clone, né? Porque, e lá a gente trabalhava isso daí, a disciplina. Então de manhã a gente acordava às 6h30, às 6:45 a gente ia tomar um café, depois escovar os dentes, tinha meia hora para escovar os dentes, arrumar a cama, depois tinha oração, antes do café da manhã. Tinha oração, depois do café da manhã, aí era dado um prazo até às 11 horas para a gente trabalhar, porque isso tudo acostumando o teu corpo para ser inserido na sociedade. De meio-dia ia almoçar, descansava até 1h, 1h30, trabalho de novo, às 4h30 parava, tinha um futebolzinho, um dominózinho para quem gostava. E o que vocês faziam lá de trabalho? Qual era a cada um atividade? tinha a sua área. Eu era motorista e cuidava das vacas. Legal. Né? Então cada um tem uma área, né? Eu gostava de motorista, sempre trabalhei de motorista lá. A gente ia no Ceasa com um Opel 56, que ligava no pedal ainda, cara, muito velho, muito velho. E a gente ia pegar verdura e comida pro centro de habitação, doações. Uhum. Quando a gente chegava no Ceasa, ninguém tinha dinheiro para pagar. Então a gente ia lá, pegava as frutas que estavam no chão, sobradas, e a gente ia orando ao mesmo tempo. E Deus ia tocando no coração das pessoas, pega um saco de laranja aqui, pega um saco de arroz aqui, pega um saco de feijão aqui, e a gente saía com a caminhonete lotada. Massa, e dava né? alegria para nós, porque Deus se agradava em nos abençoar. Vocês estavam aprendendo a viver na presença de Deus, pela fé. Pela fé. Então, massa, por isso muito legal. As pessoas que saem de lá se tornam pastores, se tornam homens de Deus, porque sabem de onde saíram. Aprende a viver pela fé, não tem muito conversa, legal. Né? E uma coisa que eu ia te perguntar, né, que eu até, quando eu estava vindo para cá, eu vim pensando nisso, né, eu falei, eu vou fazer essa pergunta porque provavelmente a galera também quer saber a respeito disso. Aqui na nossa região, né, a gente sabe que tem esse centro de reabilitação lá. Como é que é? É Jovens Livres, né? É Jovens Livres, legal. São Jovens Livres. Então, enquanto eu vou estar falando aqui, eu vou estar divulgando algumas fotos, né? Enquanto eu estou falando, vai estar aparecendo algumas fotos lá do centro de reabilitação para a galera poder conhecer, saber como é que é o local um pouquinho. E aí depois a gente vai deixar no link, né, na descrição, né, desse vídeo, nós vamos deixar lá o endereço do local, né, para a galera que é aqui da nossa região, Timbó, Rio dos Cedros, Blumenau, Pomerode, toda a região aqui do Vale, né, do Médio Vale, a galera que é daqui do Médio Vale está precisando dessa ajuda. O centro de reabilitação está de portas abertas para ajudar. Aí a pergunta é, paga alguma coisa? Hoje em dia, assim, o governo, desde a época do anterior governo a esse, do governo Bolsonaro, e teve uma época da Dilma também, que o governo paga as vagas que estão lá. Pagam 10 vagas, o estado paga mais 10 e o município mais 12, eu acho que é. Então, esse número pode variar às vezes nós estamos com 45 internos lá. Caramba! E o estado ajuda, se não fosse a ajuda do estado e as igrejas juntamente também, às vezes a gente faz um churrasco, o pedágio acontece a cada 6 meses que a gente adquire também um valor através do pedágio nas sinaleiras em Blumenau. E esse trabalho é viabilizado pela igreja e pelo governo, né?
E também o Exército, o 23º Batalhão de Infantaria nos ajuda muito lá em Blumenau, né? E tem várias pessoas que ajudam, empresários, doações. Mas os internos mesmo não pagam Eles nada, não pagam, né? eles A não família pagam, não... pagam um nada. salário para o Estado, governo e município. Legal. Né? Governo federal, Estado e município. E tem algumas coisas de empresários, né? Aham. Mas quem está lá, se você tiver alguém com problema, coisa assim, fala conosco, não tem custo nenhum, tá? Massa. O custo é torcer para que a pessoa saia de lá bem, porque assim, a porcentagem das pessoas que saem de lá bem e não voltam mais a usar é de 3%. Nossa, é muito 3 baixo, né? a 5%. É muito baixo, né? Por quê? Porque antigamente as drogas não eram tão... Tão viciantes, né? As misturas sintéticas que existem hoje em dia, existe uma droga K9, que se você usar 2 vezes você enlouquece. Meu Deus. Você para, tipo aquele tique que dá no Chaves. Você vira isso. Meu Deus. As drogas são inseridos outros venenos dentro dessa droga, são sintéticas, então elas são muito mais fortes. Elas dominam o teu cérebro e elas acabam com os teus neurônios, né? Então isso vem trazendo uma dificuldade, não para o centro de reabilitação, para a própria pessoa que usa droga, de voltar a ser inserido na sociedade, na sua família, porque assim, o maior motivo do qual você volta de tudo isso é amor. Porque todo o jovem drogado é carente. O jovem que não foi transformado, que está nas drogas, porque às vezes ele faz isso, ele rouba, tem pessoas que até matam, né? E já estamos falando de uma coisa pior, né? E graças a Deus eu não cheguei a fazer. E eu passei por uma experiência que eu nunca vou esquecer. Quando eu estava lá, eu acho que foi no 2º dia. Isso marcou o resto da minha vida. Eu estava sentado, Leandro, chorando. E por vários motivos, né? Pô, o cara tá lá jogado no lugar desse, porque não é fácil passar por um centro de habitação, tem muitas cabeças que pensam diferente. Aí você diz, pô, será que Deus existe? Será que alguém se importa comigo, mesmo estando lá, né? E você começa a pensar a tua vida toda, né, cara? E aquela confusão na tua mente, você não é nada, isso e aquilo. E é uma batalha muito grande, né? Tá lá sem filho, graças a Deus eu não tinha filho nem mulher para poder fazer sofrer. Graças a Deus. Meu filho e minha mulher nunca me viram, eu já era liberto. Então, eu tive uma experiência muito forte quando eu estava sentado, chorando, um dia de tarde, 2º dia que eu estava lá, me lamentando, lambendo as minhas feridas. Sem futuro, sem expectativa de futuro. Eu estou aqui nesse lugar cheio de drogado, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu. E aí passou um senhor de idade, ele tinha uns 2 metros de altura. E aí era o pastor José. É um homem do qual eu vou no céu, eu quero ver Jesus, mas depois eu quero ver ele. A saudade que eu tenho dele. Legal. E aí ele estendeu a mão e disse, ô meu filho, escuta aqui, tio, o que está acontecendo contigo? Eu falei, não está acontecendo nada, pastor. Nem sabia o que era pastor, não tinha noção de igreja. Eu era de outra denominação, eu nem ia muito na igreja, né? E aí ele me estendeu a mão e me puxou. E me deu um abraço. E eu chorei tanto nesse abraço, tanto, fui tão quebrantado nesse abraço, porque às vezes nós só precisamos de um abraço. E ele me disse, fica firme, Jesus te ama. Ninguém pode se importar contigo, mas Jesus se importa. E eu senti um calor tão forte, um amor tão grande quando esse homem me abraçou, que eu falei comigo, se esse Jesus existe, se ele for 10% do que esse homem está falando que ele é, eu vou amar Jesus para sempre. Claro que Jesus é infinitamente maior. Claro. Né? A gente não está falando da religião, está falando do próprio Filho de Deus. Então isso foi o que me marcou, e isso foi o pontapé inicial para que eu acreditasse que ainda existia amor com a minha vida. Eu não acreditava mais em amor, não acreditava mais em compaixão, misericórdia, porque tudo que a gente passou, né? As pessoas podem dizer, pô, mas é tua culpa, né? Mas eu digo uma coisa para vocês, só quem está dentro sabe como é que é a história.
É aquele ditado, quem está dentro quer sair e às vezes é difícil, quem está fora não quer entrar. E que não entre. E quanto tempo tu ficou lá no centro de reabilitação, né? Como é que foi a tua saída de lá? Foi um ano. Um ano. Fiquei lá um ano. É legal tu falar isso porque as pessoas acham que isso aconteceu em 10, 15, 20 dias, né? Isso aconteceu em um ano, né? E lá, assim, lá foi onde eu conheci a palavra de Deus, sem igreja, sem nada. Mas a palavra de Deus liberta, né? A palavra é o próprio Jesus. Então, o que libertou a minha vida foi Cristo Jesus. Com a ajuda das pessoas lá, aprendi a tocar violão, aprendi a ser inserido no contexto da igreja, né? Então, lá foi onde Jesus começou a transformar a minha vida. A libertação veio depois. Eu saí de lá, né, em 1996. Depois eu conheci minha esposa e eu fui liberto na minha casa, né? Lá eu tive uma visita pessoal com Cristo Jesus, onde eu tive uma experiência pessoal com Cristo, e de lá depois eu fui transformado. Mas lá no centro de habitação foi onde eu aprendi a ter disciplina, a ler a palavra de Deus, a ter horário para acordar, horário para dormir, horário para comer, horário para fazer as coisas, e ter esperança em encontrar uma esposa, em encontrar uma família para mim. E foi lá que eu vi que alguém se interessava por mim, que alguém se preocupava comigo. Porque nesse mundo tão corrido, na época não era tão corrido, porque era 95, mas o mundo sempre foi corrido, né? Você almeja muitas coisas da vida, né? Mas quando você está nas drogas, você não almeja nada, tu não quer nada, não quer nem saber, tu quer que se lasque todo mundo, né? Eu não quero nem saber. Se quiser me amar, me ama, se não quiser também tá bom, né? Então, para mim tá bom. Eu já tô, desculpa a expressão, ferrado mesmo, então o que é, né? E aí eu vi realmente que alguém se preocupava comigo. Depois eu conheci minha esposa, casei, mas assim, a libertação aconteceu uns anos depois, né? Mas eu saí do centro de reabilitação já liberto, né? Mas depois uma transformação verdadeira veio conforme o meu caminhar, santificação que chama, né? Sim. Aí eu tive um encontro com Jesus. A conversão ela pode ser até instantânea, né? Mas a santificação é um processo, né? É dia após dia. Lá né? eu fui liberto, né? Mas aonde, na verdade, eu tive experiência com Cristo foi depois que eu saí de lá, né? O interessante, Henrique, é que a Bíblia ela fala a respeito dos drogados, né? Dos viciados, né? E aí eu queria deixar um verso aqui para a galera que está nos assistindo, para ter o entendimento da gravidade que é a pessoa estar nesse mundo de vícios, né? É uma carta do apóstolo Paulo, a primeira epístola de Coríntios, né? Capítulo 6, verso 9 e 10. A gente vai ficando velho, né? Tem que levantar, né? O óculos já não está dando mais aquela... Aí fala assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem imorais, nem idólatras. Aí você vê que ele vai colocando vários, né? Vários tipos de pecados juntos, né? Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo ele estava deixando claro ali que o vício, assim como outros tipos de pecado, está no mesmo nível. Não tem pecadinho, não tem pecadão. O cara que está no negócio ali, se morrer naquele negócio, ele pode ir para o inferno, porque a gente nunca sabe, né? O último minuto, o último suspiro, o que pode acontecer, né? Só ele e Deus, né? Mas isso é muito sério, né? Eu sei que é difícil para a pessoa que às vezes está nessa condição até compreender o que a gente está falando a respeito de salvação. Mas hoje a gente tem uma pessoa falando com a gente aqui que passou por essa situação, que viveu essa história, né? E foi liberto. Foi liberto. Exatamente. E aí fica uma outra pergunta, Henrique, é o seguinte: tu saiu do centro de reabilitação, tu se converteu e nunca mais sentiu vontade? Não dá? É que assim, existem duas teorias, né? Uma das que eu critico, duas teorias, uma que eu critico e uma que eu apoio.
Eu respeito o pessoal do AA, o pessoal dos Alcoólicos Anônimos, esse pessoal aí que trabalha. E eles dizem só por hoje não vou usar droga, porque eu sou um adicto em recuperação até morrer. Eu não creio nisso. Eu não acredito, não estou criticando ninguém, mas cada um teve a sua experiência. E eu creio num Deus poderoso, que criou o céu e a terra, como diz em Gênesis, e que nós somos feituras dele. Deus sabe o que ele precisa colocar e tirar de mim. E os vícios foram tirados de uma hora para outra. Todas as vontades que eu tinha, tanto de fumar, beber, usar cocaína, porque o cigarro e a bebida são os gatilhos para as outras drogas. Aham. A pessoa que diz, eu não uso mais droga, mas eu fumo e bebo, cuidado. É um gatilho para uma próxima queda. Então, esse negócio de dizer que eu sou um adicto em recuperação até o final da minha vida é uma mentira. Jesus, quando faz a obra por completo. Eu, quando fui liberto no Centro de Reabilitação Jovens Livres, eu nunca mais tive vontade de usar absolutamente nada. Nada. Nada vezes nada. Então, assim, de uma hora para outra, Jesus me visitou, me libertou e me fez um homem liberto, né? O tanto que hoje a gente ajuda pessoas e eu não estou nessa caminhada há 2, 3 anos. Já estou há 25 anos nessa caminhada. Bastante tempo. Uma caminhada longa, né? Uma caminhada estreita, uma caminhada dura, não com relação aos vícios, com relação à vida cristã, tu sabe, né? Mas com relação a vício, sim, eu digo assim, Jesus é poderoso para libertar. E o versículo que sempre ficou no meu coração, eu já decorei ele lá na Terra de Canaã, foi o primeiro que eu decorei. 2 Coríntios 5,17. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo, não é só um pouco, a metade, alguma coisa, tudo se fez novo. Quem se converte, Deus dá uma nova natureza. Isso não é... Só que nisso eu não posso pegar agora, ir lá e tentar cheirar de novo e tentar beber de novo. Porque eu vou ficar 7 vezes pior. Eu não vou brincar com isso. Até porque ninguém precisa disso. Mas assim, é esse versículo que eu levo até o final da minha vida. Quem está em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós somos salvos por Ele, nós somos libertos por Ele, Deus traz uma libertação completa na vida da pessoa. Completa. É interessante, Henrique, que a Bíblia fala que a gente deve se desviar daquilo que aparenta ser mal, né? Ou seja, a gente não pode brincar no território do inimigo, né? O nosso pastor, ele fala que a gente deve confessar as nossas fraquezas para que a gente não tenha que confessar os nossos pecados. Né? Então, se a gente conhece e reconhece as nossas fraquezas, nós somos nova criatura, lógico que nós somos. Mas a gente sabe que lá atrás a gente caiu numa determinada situação. Então, se eu posso passar longe daquilo, para que é que eu vou passar do lado e correr o risco de ser agarrado, né? Eu sempre digo assim, a gente só entra numa favela quando é para buscar um drogado. Isso aí. Para ficar lá conversando. Ou até tem gente que gosta de ficar em bar, sentado, conversando com pessoas. E não vai sozinho, né? Não vai sozinho, né? Às vezes já fui. Passei aí, perengue também. Então, assim, a Bíblia diz assim que no Salmo 1, que a gente não deve se assentar nas rodas dos escarnecedores, né? Tá em local que tu vê que é perigoso, tanto para o adultério, tanto para a bebida, tanto para tudo quanto é coisa aí, né? Então a gente tem que ficar longe, como tu falou, de toda aparência do mal. Tem pecado que a gente tem que fugir, não adianta dar de frente, não tem como, né? Fugir de toda aparência do mal, né? E é isso daí, e assim, é como eu falei para vocês, o maior presente que Deus me deu na minha vida foi a minha libertação. Porque só quem está dentro disso sabe, né? Em você sair de noite, porque você fuma, e você não ter cigarro em casa, e procurando em todo o centro de Timbó bituca no chão para fumar. Meu Deus. Às 3, 4 horas da manhã. Que louco, né? Eu ficava dentro das florestas aqui, escondido, nu, usando droga. Meu Deus. Parece engraçado, cara. Mas as drogas levam você a uma determinada situação altamente vergonhosa e que você não se dá conta.
E o mais interessante, Henrique, é que o inimigo das nossas almas, ele conhece as nossas fraquezas. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor. E para a galera que não acredita nessa história, né, que acha que isso é história da carochinha, céu e inferno, eu vou contar aqui uma história que aconteceu com nós dois. Você vai lembrar dessa situação. Uma vez, a gente estava na frente da igreja. Não sei o que a gente estava fazendo, a gente estava aguardando, acho que a gente ia fechar a igreja, não sei o que a gente estava fazendo ali, e de repente veio um senhor numa moto, né, desgovernado, né, visivelmente alcoolizado, e ele caiu em frente a gente, né, foi em frente a gente. E aí nós corremos para socorrer ele, né? Tu foi de um lado, eu fui do outro. E o cara era um cara alto, né? Um cara alto, forte, né? E aí nós levantamos ele, nosso pastor estava junto também, né? E aí ele, não, eu vou pegar minha moto, eu vou sair e tal. E a gente, não, cara, peraí, senta aí, aguarda aí, a gente vai te ajudar, né? Nós vamos te levar onde é que tu mora. E ele não queria dizer, né? Lembra? Ele não queria dizer de jeito nenhum. Aí o nosso pastor ainda chegou a dar uma carteirada nele, falou, rapaz, olha, eu vou te dar voz de prisão se você não obedecer e tal, não sei o que. Aí ele deu uma amansada, ele estava mal, ele estava bem alcoolizado. Eu me lembro bem disso. E aí, tanto foi que a gente conseguiu convencer que a gente ia levar ele para casa, né? A moto ficou caída, né? A gente deixou, acho que a moto ficou caída. E nós fomos caminhando com ele pela rua, né? Eu me lembro disso. Tu pegou ele de um lado e eu baixinho tentando escorar ele, o cara era alto, forte. E nós fomos pela rua andando com ele, caminhando. Olha, eu me lembro disso como se fosse hoje, cara. Para a galera que está aqui, presta atenção nesse relato para vocês verem que céu e inferno é muito real, é muito real. Ele estava muito alcoolizado, não dava nem para sentir. E cada vez que ele falava, a gente dava até uma náusea, né? E aí, no meio do caminho, não sei se tu vai lembrar disso, no meio do caminho, ele de repente parou de falar. E aí virou para você, olhou para você e falou assim, eu sei quem você é, quem você foi, eu sei o que você fazia, né? Que ficava andando pelas ruas e agora tá aí, né? Aí tu ficou olhando pra cara dele, eu me lembro da tua cara assim, de espanto da tua cara, né? Quando eu ia tentar falar alguma coisa, ele parou, olhou pra mim e falou assim, o teu passado também eu conheço. Eu sei bem as coisas que você fazia no seu passado. E ali eu tive a verdadeira sensação de estar frente a frente com Satanás conversando. E naquele momento eu me lembro que eu parei e falei assim, ainda bem que você falou pro Henrique e para mim, que você lembra do que nós fizemos e que não fazemos mais. O verbo está no passado, né? Estava no passado. Então o Satanás, ele falou no passado. E aí naquele momento eu repreendi ele, dei uma ordem, né, para expulsar aquele demônio dele e daqui a pouco ele já voltou ao normal, já nem lembrava mais do que estava falando e a gente seguiu a caminhada com ele, deixamos ele em casa e tal. Então assim, galera, Satanás, ele é sagaz. Não pensa você que se você tiver em pecado, você vai ser envergonhado, porque ele está ao nosso derredor. A palavra diz que ele está ao nosso derredor, rungindo como um leão, para ver quem ele possa tragar. Ele só não age porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando de tudo aquilo que a gente não consegue enxergar com a nossa humanidade, né? E é real. Então, a galera que está vivendo nesse costume de vício, larga, pede ajuda, né? Tem aí o centro de habilitação jovens livres, né? Jovens livres. Terra de Canaã, jovens livres. Pede ajuda, porque sozinho a gente não consegue, não dá para sair dessa vida, né? Eu quero contar mais uma. Esse tempo a gente trabalha com construtora. Esse tempo atrás veio um caminhão colocar concreto na obra, né? E esse caminhão era uma empresa aqui de Timbó, de Blumenau também, e o motorista era daqui, mas eu não conhecia ele. Daqui a pouco ele olhou para mim, um cara barbudo, fortão, né? Olhou para mim e ele disse, tu é o cara, né, Henrique? Eu falei, bah, mas que cara, né? Nem te conheço, não sei quem tu é. É por tua culpa que eu tô vivo, que eu tenho uma mulher e um filho, cara. Aí eu falei, quem é você? Não lembra de mim? Eu falei, não.
Eu sou o Jonathan, eu falei. É que a gente já ajudou tanta gente. A gente não lembra. Tanta gente. Mas quem é ajudado não esquece. Ele disse assim: Henrique, graças a Deus pela tua vida, porque hoje tenho uma família, um filho. Eu sou livre das drogas há mais de 10 anos, né? É um cara que eu internei que eu nem me lembrava mais. Por isso a Bíblia diz: o que tu faz com a mão direita, esquerda, esquece. E Deus vai te recompensando no caminhar da vida. Então, quando a gente vê esses exemplos assim, de fora de outros que eu nem me lembro, que a gente pode contar, então Deus ele vai salvando os jovens, né? Os jovens, os mais velhos também, porque todo pecado, diz Spurgeon, quando você raspa ele, tem um orgulho debaixo dele, todo ele. E o orgulho traz a vergonha, e a vergonha traz a insatisfação de uma vida inteira, às vezes, né? Por causa do orgulho, né? A gente não quer buscar Deus. Você que está usando drogas sabe que está no momento certo de buscar Deus. Porque assim eu conheço vários testemunhos, e vou contar um bem curto. Tem um rapaz que estava internado comigo, e quando ele saiu, ele dizia: não, eu não quero viver para Jesus, rapaz, eu não quero ser livre, né? E ninguém é obrigado a servir Jesus. Jesus disse que quem quiser vir após mim, quem quiser, vem e toma a sua cruz e me siga. Mas ele não queria, ele disse: não, eu não quero, eu vou continuar tranquilo, assim, eu sei que eu estou liberto também, então eu vou. Mas um dia dá vontade de usar. A mulher dele disse: não sai. Aqui de Indaial, o Max, acho que tinha 27 anos, 28 anos, não me lembro bem, mas menos que 30. E ele disse para a mulher dele: eu vou sair no lugar, mas ele não falou. Mas ela logo imaginou, né? Porque era muito pouco tempo de que ele tinha saído até aquele momento. Acho que não fazia uns 5, 6 meses. E ela disse: não sai, meu amor, não vai, né? Não, eu vou, porque hoje em dia eu me controlo. Porque todo drogado, ele trabalha com manipulação dos pensamentos dos outros, antes de ser convertido, antes de ser transformado. Ele manipula para ganhar o dinheiro, ele manipula para ter a droga na mão. Ele faz qualquer coisa. E ele disse: não, se eu usar droga, eu vou lá, eu vou dar uma cheirada hoje, amanhã eu deixo, daqui a 5 dias eu vou cheirar. E é impossível, você não tem que convencer isso, tá? Se você usar, você vai cair numa corrente. É aquela história, né? Se afastar da aparência do mal, né? Se afastar, e depois é outro. Um pecado chama o outro, né? E aí, quando tu peca, tu fica sem a blindagem do Senhor. E aí o inimigo vem por cima e deita e rola, né? E aí, o que aconteceu? Ele saiu para usar droga e não deu 5 minutos, a polícia ligou para a casa dele, para a casa dela. E disse: ó, vem aqui, vem reconhecer o teu marido pelo corpo, porque pelo rosto não dá mais. Porque ele estava em 100 e poucos por hora, bateu na traseira de uma caçamba e morreu na hora. Na hora, despedaçou o rosto dele. Meu Deus. E aí? Eu chorei quando me falou, eu fico muito triste, porque eu sei que o caminho que ele usou, que ele optou em trilhar. E o inimigo, como disse o Leandro, faz várias tentativas no dia a dia com a gente. A gente tem que saber dizer não. Ainda mais quem passou por drogas, quem passou por tempos difíceis, né? Então hoje eu não me vejo mais usando droga. Eu não consigo me lembrar de como eu fazia. Para ver, né? Que bom, quando né? Jesus liberta, quando Jesus bota a mão num ser humano e ele transforma, é o que, segundo Coríntios diz, está escrito: é nova criatura, né? É uma outra pessoa, é uma nova natureza, com as suas fraquezas também, mas quando a pessoa nasce de novo, ela peca, mas não vive no pecado. É o que diz o apóstolo João. Então eu sou grato sim pelo que Deus fez na minha vida e continua fazendo, porque a libertação de um jovem que estava como eu estava, são poucos. Por isso o pastor, quando prega, sempre diz: Henrique, é isso. Ele me conhecia. É um exemplo, né, Henrique? E assim, é muito satisfatório, né? Assim, a satisfação é muito grande de poder ver que você conseguiu vencer. Porque nós não temos nada de diferente uns dos outros, nada. Somos todos iguais, estamos tudo no mesmo pacote. O que nos faz avançar e crescer é quando a gente reconhece a nossa total dependência e a gente coloca Jesus à frente, né? E quando você conseguiu fazer isso, foi
Ali, ó, acabou. É. Se libertou, mas precisou de ajuda. É por isso que a gente fala, né? É um vício que precisa de ajuda. Todo vício ele precisa de ter muita força para que a pessoa possa ser liberta, não apenas dela, mas da galera que está em volta, dos familiares, dos amigos, né? Porque muitas das vezes as pessoas ficam abandonadas, como você mesmo falou, né? E esse sentimento de abandono pode levar o cara, de repente, até a cometer um suicídio. Não é difícil do cara fazer, porque Satanás está ali o tempo todo. Não, cara, tu não vale nada. Ó, comete suicídio, vai ser melhor, tu vai libertar todo mundo. Sem falar nisso, antes de conhecer Jesus, antes de se libertar, eu tive 3 tentativas de suicídio. Olha aí. Porque eu passei noites e noites usando drogas, e noites infindáveis, assim. A gente ia na época buscar droga em Itajaí, era mais pura que tinha. Meu Deus. De bicicleta, cara. Caramba. Não, olha, eu vou dizer pra ti, cara, a droga faz tanta coisa com o camarada que o cara vê. Aí tive 3 tentativas de suicídio, mas isso antes de ser liberto por Jesus. E eu era um cara assim, muito para baixo, abandonado, usuário de drogas. Não tinha motivo nem para viver. Mas Jesus me deu um motivo. Aleluia. Ele mesmo, né? Ele mesmo me deu motivo para viver, para acordar, para sorrir, para chorar, para ficar contente. Me deu a Vanderleia, me deu o meu filho, né? Que nunca me viram usando droga, eu já era liberto na época. Estou casado há 22 anos, né? Então, a Bíblia diz que nós somos uma carta viva escrita por Deus. A nossa história foi escrita, está sendo escrita e vai ser escrita até o final da nossa vida aqui. Como o apóstolo Paulo viveu, foi escrito nas cartas dele. E como eu estou vivendo, Deus está escrevendo em outras cartas que ninguém conhece senão Ele. Você que conhece a Deus e vive conforme a sua vontade, estamos sendo uma carta viva, escrita pelo sangue do Cordeiro, todas as letras, que foi de lá que eu vim. Se não fosse a morte do Cordeiro na cruz, nem vivo eu estaria. Por isso, todo louvor a Ele, toda glória a Ele, e eu quero viver o resto da minha vida em função dEle, para Ele e por Ele, né? Pra galera que não sabe, né, hoje o Henrique, ele foi bem humilde, ele não se apresentou, né, direito, né, mas o Henrique hoje ele é integrante do Ministério de Louvor, é baixista, é ministro de louvor, é o vice-presidente da nossa igreja, né, então assim, das drogas, de morar na rua, de andarilho, a honra, né? Olha o que Deus vai fazendo, vai trazendo, né, para nossas vidas quando a gente coloca Jesus à frente. E aí a pergunta que vai ficar, na verdade, né, para a gente responder agora é o seguinte: então Jesus liberta mesmo das drogas? Ainda faz milagre nesses dias de hoje? Ainda ele faz. Por que a gente não vê tanto milagre como a gente via antigamente? Será que a nossa fé está pequenininha demais? Será que é isso, Henrique? Eu acho que com o advento do celular, muitas coisas se perderam, tá? Muitas coisas se perderam, né? Porque antigamente se tinha muito mais testemunho nas igrejas. A Bíblia diz que com o passar do tempo e a vinda do fim dos tempos, o amor ia se esfriar. Hoje em dia as pessoas não querem mais ajudar. Hoje em dia a questão do julgamento é muito forte, né? Se usa droga, que se vire, né? Optou por esse caminho, que se vire. Poucas pessoas ajudam, poucas pessoas entendem, porque elas pensam que talvez não possa acontecer com elas, né? Mas isso daqui também é uma droga. Altamente viciante e quase mais perigosa que a droga. Nós tivemos um podcast aqui falando de tecnologia com o pastor Lucas, né? Pra galerinha que tá aqui com a gente, ainda não assistiu, vai lá assistir, tá disponível no canal, né? Que a gente falava a respeito de tecnologia, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar o tema, se era entretenimento ou vício, era bem isso, entretenimento ou vício, era esse o tema. E cara, tá aí, eu acho que a gente tem que saber o que utilizar, né? Nós estamos hoje aqui numa conversa bem legal, tu tá com a Bíblia em papel, eu tô com ela aqui em digital. É jovem, né? Eu sou do coque. Então, assim, a gente precisa saber utilizar a tecnologia de forma que ela venha edificar nossas vidas. Não só a tecnologia, mas tudo hoje que a gente tem acesso. As drogas, não. Drogas não, porque não tem benefício, não tem nada. Deixa esse negócio lá, o próprio nome já diz, né? O próprio nome já diz o que ela é, a classificação, né? Então, Jesus ainda faz milagre nos dias de hoje. Faz milagre, e como falou, com o advento do celular e
porque a gente não tem famílias também na igreja com problemas, né? Então talvez a gente veja menos isso, né? Mas a gente tem muitos problemas, né? A gente tem com drogas. Eu vou toda semana no centro de habitação lá em Rodeio, lá em Blumenau. São diversos. Talvez os olhos da gente não estão voltados para isso, não estão voltados para outra coisa. Mas tem muita gente com esse problema perto das nossas casas. Eu agora tenho um vizinho também que a gente vai começar a evangelizar, se meteu nas drogas também. Então é triste de ver, eu me vejo lá, né? Esse dia ele veio na frente do meu portão pedir R$20. Eu disse que não, né? Mas agora a gente está orando para poder entrar e evangelizar, porque é uma guerra espiritual, né? O inimigo não quer perder. Então não é chegar lá, não, é uma guerra espiritual e não são todos que podem fazer isso, né? Todos podem orar, por libertar, sim. Mas quando eu vou pregar, os jovens gostam e saem chorando dentro das pregações, porque eu conto o meu testemunho e eles se veem, né? Se veem nisso, se reconhecem quem está falando e é como se eles se vissem a vida deles em mim, né? Então eles se emocionam, eles querem dar o passo a mais, porque eu vou dizer para vocês, não é fácil sair das drogas. As drogas são algo que entra dentro do teu ser, das tuas veias, da tua circulação sanguínea, né? É um negócio muito forte. Então, quando eu digo que Jesus carregou, né, as nossas doenças, enfermidades, libertação e tudo, então a gente vê o peso da mão de Deus em cima de uma pessoa quando liberta. Não é qualquer coisa, é algo muito difícil. Para Deus não, mas para nós é. E entender como Ele faz isso, né? Meu Deus. É entender, porque ele entra na alma, porque assim, eu creio, e foi empregado para nós no centro de habitação, através dos psiquiátricos, através dos pastores também, lá nós temos áreas psiquiátricas também que ajudam a pessoa, psiquiatria, e tem médicos, tudo, né? Então assim, o ser humano é corpo, alma e espírito, são o tripé da vida humana. O corpo, que todo mundo conhece, o espírito, que é o sopro de vida, e a alma, que é o centro das emoções. E Satanás mexe na alma. É na alma, as feridas são da alma, as feridas de um adultério são da alma, as feridas de uma perda são na alma, da rejeição são na alma. Todas as feridas são construídas, a estrutura das feridas, das nossas fraquezas, estão na alma. É a alma que vai ser julgada, não o corpo e nem o espírito. A alma vai ser julgada. Então Deus quer tratar com a nossa alma. Então quando eu vejo Jesus pegar um cara que nem eu e botar a mão, eu senti um dia que passou a mão dentro do meu corpo, como se fosse um fogo, e tirasse tudo que eu tinha de ruim dentro do meu corpo e levou embora. Eu nunca mais senti vontade de nada. Aleluia. Só senti isso. Então, é possível Jesus libertar. É possível. Né? O que eu quero deixar para a galera aqui, Henrique, nesse nosso bate-papo é o seguinte: você que talvez não seja da nossa região, né? Em qualquer estado que você esteja, município, procura a prefeitura. Normalmente a prefeitura tem um caminho, né, para poder ajudar, Batista, ou a Igreja Batista, né? Pai das Nações aqui em Timbó, né? Isso. Sim. A galera, eu estou falando de um modo geral, porque a gente não sabe quem vai assistir, né? Então, em outro estado, em outros municípios, procura sempre a tua prefeitura para saber aonde tem um ponto de reabilitação para drogados. Você pode deixar, né? Eu autorizo até deixar o meu número de celular no link embaixo. Legal. Pode deixar meu número de celular. A gente está 24 horas para quem quiser ajuda, a gente vai ajudar. Massa. Se for possível. Massa. Henrique, cara, demais essa entrevista. Olha, ouvi teu testemunho, eu já conhecia teu testemunho, mas a gente ouvir novamente é um negócio que você vai se colocando no lugar e vai tentando vivenciar essa experiência para falar assim, meu Deus, como é que Deus ainda age nos dias de hoje. Deixa uma palavra final para a galera aí, uma despedida para a turma, para de repente a gente, quem sabe, marcar um outro podcast aí, né? Assim, eu não contei, vamos dizer, 20% do que eu passei. Meu Deus. Então foi muito mais, né? Mas a gente vai pregando e falando de Cristo nessa nossa vida aí. A gente não sabe quando Jesus vai chamar a gente. Então, enquanto viver, eu quero pregar. E a minha mensagem final é crer em Jesus. Existia uma música antiga que dizia assim, drogas matam, aceite a Jesus. Lembra? Paulo Ricardo, eu não sei como é que é o nome do cara lá. Drogas matam, aceite a Jesus. E essa mensagem essa música foi de 1979. Nossa. E essa música é real ainda hoje em dia.
não as drogas. Drogas matam, aceitem a Jesus. Como a droga mata, o adultério mata, a mentira mata, tudo que entristece o coração de Deus mata. Mas hoje nós estamos falando sobre drogas. Então, assim, a droga é um canal pelo qual o inimigo vem para destruir as famílias, para deixar o pai contra o filho contra o pai, para que as pessoas percam família, porque quando eu estou pregando no centro de habitação, ou lá para os meninos, eu começo a falar dos filhos e das mães. Aí eles se desmancham em chorar, né? Porque essa é uma grande arma do inimigo para destruir as famílias. Então, assim, você que está ouvindo isso, se tiver alguém drogado da sua família, ou puder ajudar alguém, pegue o nosso telefone, vai ser deixado no link, né? Vai ter contato da igreja aí. Então, assim, ajude quem precisa, tá? Porque a sua mão de hoje pode ser um casamento restaurado lá na frente. A sua mão amiga hoje pode ser um jovem que sai das drogas. Eu não sou ninguém, eu não tenho valor para muita gente. Mas para Jesus eu tenho um valor imensurável como qualquer um ser humano. Todos, diante de Deus, somos iguais. Mas cada um teve uma dificuldade diferente. E a Bíblia diz que a quem muito é amado, muito é perdoado. Eu amei demais o meu Jesus, amo demais, porque fui muito perdoado. Eu fui um dos maiores pecadores, como diz Paulo, né? Quem sou eu para dizer não? Mas eu quero que meu testemunho fique eterno. O meu filho hoje em dia está com 22 anos. E ele diz: pai, eu vejo os meninos usando bebida, droga, eu não vou, pai, porque eu sei do que o pai fala para mim e do que o pai passou. Eu não quero passar e fazer a minha mãe ou vocês passarem isso. Então fica longe. Fique longe da bebida alcoólica, fique longe do cigarro, fique longe dessas drogas, né? Eu agradeço ao Leandro, mais uma vez, por ter me chamado aqui e dizer que vamos fazer uma parte 2 aí. Amém, amém, amém. Convite aceito, vamos fazer. Eu quero aproveitar esse momento para subir até uma hashtag, criar uma hashtag nova aqui. Drogas, hashtag drogas, eu vou parar. Você que está assistindo esse podcast, coloca aí no comentário, vamos subir essa hashtag drogas, eu vou parar, para que mais pessoas possam se conscientizar e a gente consiga ter mais vidas sendo restauradas para o louvor da glória de Deus. Amém? Galerinha, vocês que estão aqui me seguindo esse podcast, não esquece, cara, deixa o seu like, faz a sua inscrição no canal para que a gente possa avisar você quando a gente tiver novos podcasts, né, novas entrevistas, você ser notificado e você não perder nada, porque afinal de contas, o importante é, a Bíblia, será que a gente pode questionar a Bíblia? Então, galerinha, até um próximo programa, obrigado pela sua audiência, um beijo no coração de vocês.